Olá, vamos continuar o nosso curso de programação? E aqui nesta aula nós vamos iniciar uma nova playlist. Nós vamos agora começar a trabalhar com arquivos. Então, a partir de agora, nós vamos aprender como criar e como fazer a leitura tanto de arquivo texto quanto de arquivo binário com a linguagem de programação C. Uma nova playlist aqui no nosso curso. Então, se você não deixou seu like nessa aula ainda, deixa seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos aí dessa nova playlist, desse novo módulo do nosso curso, ok? Em C, nós podemos trabalhar com arquivos de diversas formas diferentes. Em cada aula, nós veremos uma função, e aí você entendendo todas essas funções, como elas funcionam, você então pode adaptar o código que nós vamos produzir aqui para resolver aí o problema que você estiver tentando resolver, ok? Nessa aula, então, nós vamos aprender como escrever em um arquivo texto com a função fputC. E quando eu escrevo aqui arquivo texto, sim, eu estou me referindo a um arquivo com a extensão .txt. Após a execução do nosso programa, nós então poderemos abrir esse arquivo e visualizar o que tem lá dentro, o que foi escrito nesse arquivo. Todas as funções que nós vamos utilizar para manipular arquivos, elas se encontram no cabeçalho stdio.h, que já é o cabeçalho padrão que a gente já tem aqui incluído no nosso programa. Então não precisa adicionar nenhum novo cabeçalho aqui. Então vamos começar a escrever o nosso código aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um ponteiro para um arquivo. E agora talvez você entendeu por que esse assunto vem depois de ponteiro e alocação dinâmica de memória, certo? Nós vamos criar um tipo ponteiro. Esse tipo ele já foi definido aqui nesse cabeçalho, ok? É o tipo file. Perceba que ele aparece aqui. E é realmente desse jeito, file com todas as letras maiúsculas. Se você escrever file em minúsculo não vai funcionar, ele vai dar como tipo indefinido. E agora nós vamos criar então um ponteiro desse tipo, um ponteiro do tipo file. Asterisco, e aqui agora você pode dar um nome para sua variável. Eu vou chamar de file. Perceba, é arquivo em inglês, file todo minúsculo, ok? Então, este nome aqui é o nome da minha variável e este aqui é o tipo da minha variável, ok? Você pode aqui dar um nome que você quiser para sua variável. Na sequência, eu vou criar aqui uma variável do tipo char, que eu vou chamar de letra. Pronto, já temos as variáveis que a gente precisa para o nosso programa. Agora, vamos propriamente abrir ou criar o nosso arquivo. Até o momento, perceba que eu apenas criei uma variável do tipo ponteiro que vai apontar para um arquivo, mas eu ainda não criei. Então, olha o que eu vou fazer agora, uma atribuição. A minha variável file recebe e vamos então à nossa primeira função necessária aqui, a função para abrir um arquivo, fopen. Perceba que ela já apareceu aqui. O open, como você já deve imaginar, vem do inglês abrir e o F de file. Então, abrir arquivo. Essa nossa função recebe aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do arquivo que eu quero abrir. Por exemplo, conto.txt. E aqui eu não preciso informar apenas o nome do meu arquivo. Ao fazer isso aqui, aonde esse arquivo será criado? Ele será criado na minha pasta aqui do projeto. Ao acessar a pasta, vai ter então um arquivo lá chamado conto.txt. Mas tem uma forma diferente de fazer isso? Tem. Você pode informar aqui um diretório, um caminho para chegar até esse arquivo. Por exemplo, utilizando aqui as barras. E aí você consegue então abrir, acessar e criar arquivos em outros diretórios. Mas nós não vamos fazer isso aqui. Eu informei então o nome do meu arquivo com a extensão txt e agora qual que é o segundo parâmetro? O segundo parâmetro é uma dessas letras aqui, olha só, modo de abertura de arquivo. Eu quero abrir esse arquivo para quê? Para ler ou para escrever? Então eu preciso indicar para a função o que eu vou fazer com esse arquivo. Então eu vou colocar entre o par de aspas duplas o W se eu quiser, por exemplo, abrir um arquivo para escrever. Eu vou colocar o R se eu quiser abrir o arquivo para leitura. Eu vou colocar o A se eu quiser anexar. O que é esse anexar? Imagine que já exista um arquivo com esse nome e eu quero adicionar mais conteúdo a partir do final do arquivo. Então eu vou utilizar aqui o caractere A. Eu também posso utilizar o R+ para leitura e escrita. Eu também posso utilizar o W+ para leitura e escrita, mas aí atenção, o W+, se o arquivo já existir, ele apaga o conteúdo do arquivo, ok? Então ele vai zerar, ele vai limpar o arquivo. E o A+, que também abre para leitura e escrita, e nesse caso ele adiciona a partir do final do arquivo. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o W, eu quero
escrever no meu arquivo. E aí, se você está com a dúvida, mas eu preciso ir lá e criar o meu arquivo conto.txt para ele abrir? Não. Aqui com o modo W, que é o modo de escrita, se o arquivo não existe, ele cria. A mesma coisa que no W+, leitura e escrita. Se o arquivo não existir, ele vai criar um arquivo limpo. Se o arquivo existir, ele vai apagar todo o conteúdo e vai limpar o arquivo, ok? Então, como eu vou abrir para escrita, se o arquivo não existir, ele não existe, é a primeira vez que eu vou fazer isso, então ele vai criar um arquivo com esse nome. Agora, é extremamente importante verificar se o arquivo foi criado e aberto com sucesso. Como que eu faço isso? Bom, muito simples. Essa nossa variável é um ponteiro, certo? Se acontecer algum problema que o computador não conseguir abrir ou criar esse arquivo, ele vai retornar nulo. Essa nossa variável vai ter o conteúdo nulo. Então, basta fazer isso aqui, olha. If file, se esse teste der verdadeiro, significa que file não é nulo. Ou seja, significa que ele abriu e criou o arquivo corretamente. Porém, se esse nosso teste der falso, significa que ocorreu algum problema. Então, vamos imprimir uma mensagem na tela para o usuário. Eu vou colocar aqui um texto, erro ao abrir arquivo. E aí eu vou saltar uma linha. A partir desse momento, perceba, eu não posso fazer nada, porque não consegui abrir o arquivo com sucesso. Então eu não tenho mais o que fazer se eu preciso do arquivo para trabalhar. Agora vamos aqui dentro do if. Se o teste for verdadeiro, significa que file é diferente de nulo. Então, a partir de agora, a gente pode acessar o nosso arquivo para fazer escrita. Lembrando que eu estou abrindo aqui apenas com o W. O W é para escrita. Eu vou colocar aqui um printf e agora eu vou escrever uma mensagem aqui do tipo: digite um texto e pressione Enter ao finalizar. Então perceba que eu estou imprimindo uma mensagem muito clara para o usuário. Digite um texto, qual o tamanho do texto? Não importa o tamanho do texto, e pressione Enter ao finalizar. Então, quando terminar de digitar o texto, pressione Enter. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui uma variável do tipo caractere, certo? Eu vou, então, fazer a leitura de um caractere, %C, vou salvar esse caractere na nossa variável letra. E agora, nós temos um texto aqui, ou pelo menos uma palavra, uma frase, certo? Aqui eu estou lendo apenas um caractere. Então, eu vou colocar aqui uma repetição enquanto letra for diferente de... Lembra como que é o caractere Enter? Contra barra N. Enquanto letra for diferente do Enter, eu vou pegar a letra que eu li aqui, eu vou escrever no arquivo. Aqui agora que vem a escrita, olha só. F put C. Temos aqui a nossa função. Olha só, ela recebe o caractere que eu quero escrever e ela recebe o ponteiro para o arquivo onde eu quero escrever. Então, qual caractere eu quero escrever? Eu quero escrever o caractere que está na variável letra. Qual arquivo? Em qual arquivo eu quero salvar? No meu arquivo file. Feito isso, olha só, o usuário digitou vários caracteres, certo? Então eu vou fazer a leitura de mais um. Então eu vou novamente, %C, ler outro caractere, e comercial, letra, ponto e vírgula, e aí nós vamos ficar então aqui nessa repetição, olha, lê um caractere, escreve no arquivo, lê um caractere, escreve no arquivo. Isso vai se repetir até quando? Até chegar no Enter. Lembra que o usuário vai finalizar com um Enter. Quando chegar no Enter, esse teste aqui vai dar falso e vai quebrar a nossa repetição. E aí tem um detalhe extremamente importante aqui, olha só. Nós abrimos o arquivo, nós escrevemos no arquivo, nós precisamos fechar o nosso arquivo agora, senão tem grande chance da gente ter um arquivo corrompido, ok? Como que a gente fecha o arquivo? Se para abrir foi F open, para abrir é F close. E aí eu preciso passar aqui o ponteiro para o arquivo que eu quero fechar. Então perceba que aqui eu estou mostrando uma forma de escrevermos em arquivo texto utilizando a função fputC. Eu pedi para o usuário digitar um texto e aí eu estou lendo todos os caracteres e escrevendo no arquivo até encontrar um Enter, porque eu pedi para ele digitar um Enter ao finalizar. Normalmente é a tecla que a gente já pressiona aqui no teclado após a entrada de dados. Uma vez que você entendeu esse processo aqui, você consegue adaptar para o problema que você estiver resolvendo com o arquivo. Agora, antes da gente testar, eu vou diminuir aqui a minha interface para a gente conseguir visualizar a pasta desse projeto. Vou puxar aqui mais para a esquerda, vou minimizar essa pasta aqui. Essa pasta aqui eu estou dentro do meu projeto. Perceba, eu não tenho aqui nenhum arquivo de texto. Perceba, eu só tenho aqui os arquivos do projeto CodeBlocks. Agora, olha o que vai acontecer depois que esse programinha finalizar. Eu vou puxar ele mais um pouquinho para cá, ok. Eu vou então compilar e executar aqui o meu programa. E agora eu vou então digitar aqui um texto. Por exemplo... Era uma vez um garotinho que queria aprender a programar.
Ele estudou muito C e aprendeu a programar. Fim, acabou a nossa história. Então perceba que eu digitei aí várias palavras. Agora eu vou pressionar Enter. E aí o nosso programa finalizou com sucesso. Perceba que esse 0 aqui é o return que tem aqui no final. E olha, nós já temos aqui um arquivo conto.txt. Eu posso fechar aqui o terminal. Então o nome que eu dei aqui não existia o arquivo, ele criou um arquivo. E se eu der 2 cliques agora, perceba que é um arquivo de texto normal. Ao dar 2 cliques, perceba que nós temos aqui o bloco de notas com o texto. Acabamos de escrever, de criar o nosso primeiro arquivo de texto. Na próxima aula, então, nós vamos ver como fazer agora para ler esse arquivo de texto. Aqui nós criamos e escrevemos nesse arquivo. Como que a gente faz a leitura desse arquivo agora? Esse é um assunto para a próxima aula. Então, se ficou qualquer dúvida, comenta aí abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. E enquanto você faz isso, deixa seu like nessa aula, isso é extremamente importante para o canal. E se inscreva se você não é inscrito ainda. Aproveita que estamos começando essa playlist sobre arquivos. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.